Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Miranda. Eu sou o autor-relator deste trabalho intitulado Uso da ultrassonografia na avaliação de pacientes acometidos com Covid-19. Os coautores são Luísa Gomes de Freitas e Luiz Fernando Arantes de Souza, discentes do Centro Universitário de Brasília, Vitor Augusto Marques Martinelli, discente da Universidade Católica de Brasília, e a orientadora do trabalho é a doutora Neisa Aparecida Tinoco Rigatieri. As doenças que acometem o parênquima pulmonar frequentemente demandam exames de imagem de acesso mais difícil. Entre esses exames, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Mas frente a uma situação de demanda exacerbada, é viável a ultrassonografia no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes desse acometimento pulmonar? A pandemia exigiu muitas escolhas feitas às pressas, então a necessidade de literatura médica, científica para ter respaldo no tratamento, diagnóstico, etc., foi muito grande em uma época em que não estávamos tendo tanta elucidação acerca do acometimento. Então a ultrassonografia foi meio que deixada de lado nesse quesito em favor da tomografia computadorizada, pelo sinal muito característico do vidro fosco. E tendo em vista hoje, né, a diminuição da incidência e da prevalência de casos de Covid-19, nós podemos parar e olhar para o passado e ver quão relevante pode ser a ultrassonografia pulmonar para a avaliação desse acometimento parenquimatoso pulmonar e entender as suas correlações clínicas. E esse trabalho pode também preparar para futuras intercorrências globais, como foi a pandemia. Nós entendermos como que são essas apresentações pulmonares, esse método imagético. O objetivo geral desse trabalho é abordar justamente a importância clínica de métodos diagnósticos alternativos frente aos padrões ouro, em função da facilidade de acesso, tendo em conta o risco versus o benefício. E os objetivos específicos são elucidar achados ultrassonográficos, levantar fatores de decisão de método de imagem e a relevância clínica desses achados. Na nossa metodologia foi realizada uma revisão de literatura. Foram consultadas as bases de dados PubMed e Medline, descritores Ultrasound Use e COVID-19 Affected Patient Assessment. Surgiram 198 trabalhos. Conforme os trabalhos iam aparecendo, nós fomos descartando os trabalhos que não envolviam um parênquima pulmonar, uma vez que diversos desses trabalhos apresentavam também alterações cardiológicas, hepáticas, etc. E esse foi o nosso critério de aplicabilidade subjetiva. Então, nós filtramos desse total 18 artigos que foram lidos na íntegra. Todos os trabalhos foram publicados de 2020 em diante. As palavras-chave para o trabalho são Covid-19, POCUS e ultrassonografia beira-leito. POCUS é Point of Care Ultrasound. O acometimento pulmonar característico da Covid-19 pode ser visualizado através de métodos ultrassonográficos à beira-leito, com achados específicos dos estágios iniciais da afecção do parênquima. Isso é, uma tomografia você não pode levar para a beira-leito. Ele é um aparelho grande, pesado, que requer um alto grau de instrução do pessoal para tanto laudagem quanto para operação. E ele se contrasta por ser um método de baixo custo, no caso a ultrassonografia, né? Por não ter radiações e, principalmente, ele não concentra os diagnósticos a centros de alta complexidade tecnológica. Porém, todos sabemos que a ultrassonografia é um método de imagem muito operador dependente. Os achados constatados mais frequentes dentro dessa revisão de literatura foram principalmente as linhas B confluentes, também conhecidas como sinal do raio de sol, espessamentos pleurais e consolidações pulmonares. Esses três achados especificamente se destacam por eles estarem presentes em um grande número de casos abordados nessa pesquisa e são consistentes na literatura. Não há consenso sobre achados que são patognomônicos da Covid-19. Porém, as linhas B confluentes, elas são indicativas do aparecimento precoce do sinal de vidro fosco quando comparados à tomografia computadorizada. Isto é, pacientes em um desses estudos foram comparados à ultrassonografia com a tomografia. E naqueles pacientes cujas linhas B confluentes foram positivas, observava-se que logo após isso, no controle tomográfico,
tínhamos o padrão de vidro fosco, que é muito típico da Covid-19. Portanto, a ultrassonografia pulmonar ela pode ser utilizada como uma ferramenta também de exclusão de diagnóstico, quando ela é associada a parâmetros clínicos como saturação de oxigênio. Dentro disso, foi elaborado um protocolo justamente desses padrões de diagnóstico, pois uma vez que um paciente apresenta as imagens, porém apresenta uma saturação de oxigênio condizente com um quadro de acometimento parenquimatoso pulmonar, algumas vezes podem ser descartadas as pneumonias pelo vírus especificamente e a abertura de uma porta para outras hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais, pois foi feita uma grande correlação. E além disso, a ultrassonografia pode ser usada como uma ferramenta prognóstica de acordo com o grau de hipoxemia. Então, a correlação entre esses achados e a hipoxemia também teve indicadores de mostrar para onde caminhava o quadro clínico do paciente em questão. Com a capacidade de prover a informação em tempo real, portabilidade, segurança e a disponibilidade, a ultrassonografia tem se mostrado uma ferramenta valiosa em uma ampla variedade de configurações, dentre elas a aplicabilidade documentada para as correlações clínicas. Então, o médico pós-pandemia, ele deve ter em mente que a ultrassonografia é sim uma ferramenta útil na hora do diagnóstico de acometimentos parenquimatosos, especialmente na Covid-19. Então, em momentos de grande estresse do sistema de saúde, como foi visto na pandemia, não pode se descartar isso, principalmente porque se for uma doença que consiga acometer mais as crianças no futuro, a gente tem um método que não tem tanta radiação ionizante, já é uma grande vantagem. Então, fica aí a nossa conclusão acerca do trabalho, né? Para não esquecermos a ultrassonografia frente aos acometimentos parenquimatosos pulmonares, como foi na pandemia de 2020. Nossas referências bibliográficas.